Conceda a palavra ao deputado Luiz Carlos Rauli, autor de um dos requerimentos. Senhor presidente Eduardo Cunha, senhor deputado Rômulo Gouveia, ilustre vice-presidente nacional e editorial do Grupo Globo, João Roberto Marinho, ilustre Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, dar graças a Deus por estarmos aqui reunidos. E agradecer à mesa da casa por ter aprovado o meu requerimento e também nos apoiado na realização desta sessão solene, em homenagem aos 50 anos da Rede Globo de Televisão, obra do perseverante e incansável jornalista Roberto Marinho. Apenas para informar aos presentes, tenho utilizado esse expediente das homenagens para imortalizar nos anais desta casa acontecimentos que realmente são considerados históricos. Esta casa tem quase 200 anos. Com a comemoração dos 20 anos do Plano Real, com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e outros pais da estabilização econômica, os 50 anos da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os 30 anos da Pastoral da Criança, os 10 da Pastoral do Idoso, em homenagem à saudosa doutora Zilda Arnes, os 100 anos da Missão de Aliança e Amor do Movimento Apostólico de Schoenstatt, entre outras solenidades de igual relevância. Mas hoje, estamos celebrando nesta sessão solene o talento, a criatividade, a capacidade de inovar e o requinte técnico presentes dia e noite na tela da TV Globo. Fico feliz em ser proponente desta homenagem ao lado do nobre deputado Rômulo Gouveia, porque ela valoriza o que temos de melhor e faz justiça a um verdadeiro marco da história da comunicação no país. Por falar em história, faço questão de registrar aqui que a TV Coroados, filiadas à RPC, Rede Paranense de Televisão, Rede Globo, com sede em Londrina, foi em setembro de 1963, quando eu tinha 13 anos, a primeira emissora de televisão do interior do país com atividades ininterruptas. Eu me lembro bem, a primeira televisão que meu pai comprou, no ano que ele comprou, ele faleceu, e ficamos quase um ano de luto, só podia assistir o Jornal Nacional, não podíamos assistir os outros programas. Era um tempo de muito respeito, e a televisão trouxe, nesses anos todos, né, essa unificação, essa integração nacional. Esse é mais um pioneirismo do norte do Paraná, região onde meus pais, Salomão e Jalile, pioneiros, e que pela alta produtividade de sua terra roxa, atraiu colonizadores de todo o Brasil e de diversos países, formando assim, por meio da Paraná Plantation Company, na década de 30 do século passado, um dos mais bem-sucedidos projetos de reforma agrária do mundo. Quero destacar aqui o Globo Rural, que tem feito esse papel de divulgação dessa agricultura, pecuária, suinicultura, avicultura punjante no mundo. O Brasil é hoje um dos maiores produtores do mundo. O meu amigo cientista da Embrapa, Décio Gazan, falou, não esquece do Globo Rural, é um papel relevante. Também é oportuno registrar que em 2009 realizamos sessão solene para homenagear 90 anos do jornal Gazeta do Povo, do Grupo Paranense de Comunicação, liderado pelo saudoso Francisco Cunha Pereira Filho, e seu sócio, amigo inseparável, Edmundo Lemansky. Ele, um grande paranista das causas paranistas. Por falar em grandes causas e conquistas históricas, é hora de destacarmos um pouco da trajetória da Rede Globo, que nasceu em 1965 no Rio de Janeiro e que em poucos anos se tornou líder nacional, não apenas de audiência, mas sobretudo de qualidade, tornando-se uma das melhores e mais modernas redes de televisão comercial do mundo. Além de cobrir com as suas afiliadas praticamente todo o território nacional, a Globo Internacional leva a sua produção para mais de 100 países. Diariamente, milhões de telespectadores assistem programas
de entretenimento, jornalismo e esporte, sempre com a mais alta qualidade. Quem não se lembra de Senhorzinho Malta, de Roque Santeiro, do nobre prefeito Dorico Paraguaçu e tantos outros personagens marcantes e inesquecíveis da dramaturgia da Globo. Também das muitas faces vividas pelo mesmo Chico Anísio, figuras que ele criou que se tornaram ícones do imaginário do povo brasileiro, além de muitos outros programas humorísticos. O jornalismo da Globo registrou a história desses 50 anos com muito profissionalismo, seja por meio da longeva dupla Cid Moreira e Sérgio Chapelain, bem como dos seus correspondentes cobrindo os eventos de maior e mais repercussão nacional e internacional. Não é por acaso que a Globo tem conquistado o Prêmio Emmy, considerado o Oscar do jornalismo internacional. Tenho a honra de dizer também que aqui nessa casa eu sou autor da primeira lei de transparência das contas públicas do Brasil. Já tem quase 15 anos esta lei, que obriga a publicação na internet de todos os atos e feitos. No esporte, esse mesmo padrão tem sido um diferencial nas mais diversas modalidades. Além da paixão verde-amarela pelo futebol e as vitórias do vôlei, do basquete, não poderíamos deixar de mencionar as nossas inesquecíveis manhãs de domingo, com as conquistas históricas de Ayrton Senna e as locuções consagradas de Galvão Bueno, nosso conterrâneo também londrinense. Também destaco se tornasse uma das maiores e melhores redes de televisão do mundo, precisamos nos lembrar que o Roberto Marinho, o empreendedor, visionário, e o programa Pequenas Empresas é Grande Negócio, como o pai da lei da microempresa no Congresso Nacional, quase 20 anos de luta, vejo que todo empreendedor e a escola pública brasileira não ensina o empreendedorismo só para serem empregados. Essa é uma cultura que a Globo poderia também trabalhar para criar esse diferencial no Brasil. Ao obter a concessão do Canal 4, o Dr. Roberto Marinho enxergou o Brasil muito além das montanhas e praias do Rio de Janeiro. Aliás, a trajetória do jornalista Roberto Marinho, desde quando perdeu seu pai aos 21 anos, se transformou num exemplo de empreendedorismo. Foi um homem de visão que trabalhou com muita energia, com rápida capacidade de decisão e que soube, como poucos, liderar com entusiasmo e paixão. Certamente é esse exemplo de vida, de visão estratégica e de empreendedorismo o maior legado que o jornalista Roberto Marinho deixa para seus filhos e colaboradores, os quais continuam gerindo todo esse grupo de comunicação com os mesmos princípios e valores. Mas, acima de todos os aspectos anteriormente abordados, cumpre registrar que a Rede Globo Televisão levou o Brasil a ter uma mídia de alcance nacional. Aqui não vou, pelo tempo, falar das transformações do século XIX e do século XX, como, por exemplo, as questões da abertura política, todos os grandes movimentos que o Brasil teve, processo de impeachment, as mudanças que aconteceram nesses anos, desde do Rio Centro, a queda do Muro de Berlim, a abertura política na Rússia, a abertura política brasileira, a lei da anistia, a Constituinte de 88, a nova Carta e também eventos internacionais como o Watergate e etc. Quero, nesse momento, doutor João Marinho, exaltar aqui a capacidade transformadora no olho do povo. O Brasil quer mudanças e precisa mudanças, nós temos um grande momento de transformações, além das críticas, canalizar as demandas da população, mais do que isso, construir uma agenda política, econômica, social, transformadora. Nos regimes democráticos, a mídia representa um papel importante na definição do que é público no mundo contemporâneo. Há uma crise evidente, e a Rede Globo pode, com seu poder midiático, fazer análise comparativa dos modelos dos países bem-sucedidos do mundo. Pega a Europa inteira parlamentarista, a França, Portugal é presidencialista com parlamentarismo, todos são voto distrital, puro ou misto. Não há nenhuma nação desenvolvida que não tenha o voto distrital puro ou misto. E todas, com exceção dos Estados Unidos, que é presidencialista porque tem um parlamento forte, porque tem um judiciário forte, nós temos a condição de fazer
essa análise comparativa diferencial para que a gente possa, nos anos vindouros, a reforma tributária, comparar o sistema, porque o sistema tributário brasileiro é tão ruim, iníquo, injusto, caótico, previdenciário, trabalhista, essa análise, porque o brasileiro vai aprender com a emissora de televisão, análises comparativas internacional, como sair da crise rapidamente num país que entra em crise política e econômica, a economia não cresce, você permanece com o presidente da empresa? Se os seus diretores que comandam a empresa, ela for negativa naquele ano, você vai manter a diretoria? Então, esses instrumentos que tem o mundo desenvolvido, que alcançaram o primeiro mundo, nós precisamos fazer grandes mudanças. Não dá para fazer remendo, não dá para fazer meia sola, como nós vemos fazendo ao longo, desde a Constituinte de 88. É preciso grandes transformações, um novo sistema político, presidencialismo com parlamentarismo, voto distrital puro ou misto, fazer mudança no sistema tributário, previdenciário, trabalhista, de inclusão social. Eu acredito na Rede Globo nesse sentido, com o seu poder, e essa é a minha homenagem. Que Deus abençoe o Brasil a sair dessa crise e encontrar o seu... Muito obrigado, presidente. Parabéns. Obrigado, deputado Luiz Carlos Raul.